Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à M Consult Engenharia. Eu sou a engenheira Aline Guasti. Eu sou o engenheiro Márcio Teixeira. E somos a M Consult Engenharia. Da nossa série de vídeos, hoje com o nosso convidado especial, o engenheiro Marcelo Antonelli, nós vamos falar sobre patologias. E dentro desse tema, vamos abrir para falar sobre patologias estruturais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui agora, clique no sininho, acompanhe as redes sociais e acompanhe essa série de vídeos que estão imperdíveis. Vou fazer uma pergunta agora para os dois. Quem quiser, fique à vontade para responder. Falando, né, de vida útil, porque norma de desempenho, né, Antonelli, é vida útil, é vida útil. A gente vai começar a descobrir no mercado agora, né, como estão sendo os empreendimentos que estão sendo entregues aí depois da validação da norma de desempenho. Mas problemas patológicos, de acordo com a experiência de ambos. Engenheiro Márcio, especialista em estrutura. Engenheiro Antonelli, um perito aí renomado no mercado. Qual a origem hoje, a causa raiz da maioria dos problemas patológicos aí, ao olhar de vocês? Você pode falar na sua especialização aqui de estrutura e o Antonelli de uma maneira mais abrangente aí. Se a gente fosse falar de estrutura, a gente tem que dividir em dois momentos a obra. A obra, ela vai manifestar patologias de estruturas por conta de má execução ou desenvolvimento do próprio projeto, sei lá, nos primeiros 6 meses, 1 ano. Passado esse período, o que a gente pode considerar é que essas patologias não tratadas podem evoluir e, caso tratadas, as próximas patologias que você vai ver são decorrentes de falta de manutenção ou mau uso da estrutura. A gente falou lá um pouco nos stories passados da M-Consult sobre coisas desse tipo, sobre você está projetando uma estrutura para um determinado carregamento e a pessoa utiliza para um outro determinado carregamento que não estava previsto. Isso também é comum. Mas o problema aí vem das duas pontas também, né? Às vezes falta documentação do escritório de projeto. A gente tem na ABS um documento que orienta, né, como deve ser a documentação entregue para um cliente de um projeto de estrutura. Então, se ele falha na identificação de o que ele levou em conta de carregamento para cada área, o usuário daquela estrutura pode simplesmente, eu coloquei a carga que eu achei, né? E aí eu não tenho como dizer para ele que ele está tendo mau uso da estrutura porque ele, de fato, não sabia, né? Mas acho que você precisa separar esses dois momentos. Uma coisa muito importante, a gente estava comentando aqui e até fiquei até um pouquinho incomodado, que é explicar, né, para quem está assistindo aí, que às vezes a gente usa dois termos diferentes. Um, que a gente já falou muito, que é garantia, e o outro que é vida útil. Tá? A garantia de qualquer coisa, seja ele um empreendimento residencial ou um carro, enfim, o que quer que seja, é um período em que o fabricante daquilo se responsabiliza por determinadas partes caso elas quebrem. A vida útil de um empreendimento é quanto que ele tem que durar sem que eu tenha que fazer uma manutenção de recuperação, sem que eu tenha que ter uma manutenção mais aprofundada naquele sistema, seja ele estrutura, alvenaria, o que quer que seja. Mas a vida útil de qualquer coisa é quanto que aquilo deveria durar. E aí, a partir daquela data em diante, a gente já não tem mais certeza, você tem que entrar com obras de retrofit, de recuperações estruturais, no caso de estrutura, por exemplo, para que ela continue tendo a mesma função. Até sendo aí um pouco redundante aí no que você acabou de explicar, realmente projeto é um calcanhar aí que a gente aí tem que tomar cuidado. Infelizmente, tá, os arquitetos, principalmente, eles desconhecem certas normas, né? Às vezes até prezam aí por uma estética, mas acabam pecando aí em termos de norma, né? Então, por exemplo, um caso recente,
uma casa maravilhosa, um projeto arquitetônico de outro mundo, né? Uns caixilhos lindos, casa com muita claridade, e de repente colocaram um monte de brise. Ou seja, eu não consigo dar manutenção no sistema de vedação do caixilho. Nossa. Né? Outros aí, clássicos, pé direito de 8 metros. Pô, você precisa trocar a lâmpada. O custo que você vai ter para trocar uma lâmpada. O projeto é impecável. Tá? O projeto arquitetônico. Arquitetônico, exatamente. Né? Então, você acaba aí prezando por uma estética, atendendo o seu cliente, né? Só que você não fala para ele aí do que ele vai ter pela frente. Aí a hora que queima uma lâmpada, que infiltra uma água, ele vai ver que ele teria que tirar todos os brises para fazer a manutenção na vedação do caixilho. Né? Então, o projeto, e o problema de um erro de um projeto é o quê? Que você, às vezes, você vai identificar o problema quando a obra está pronta. Aí você não tem muito o que fazer. Você colocou lá aquela vaga de estacionamento lá, está dentro do código de obras, mas está lá encravada, a pessoa estaciona o carro numa tremenda dificuldade, mas não consegue abrir a porta. Ele vai estacionar, só que aí trava o portão, porque a vaga dele é do lado do portão. E às vezes, quando é o portão de correr, né, ele tem que tomar cuidado quando ele abre a porta, que se alguém aciona o portão, tá aí levando aí a porta dele, a pessoa que está saindo. Né? Então, são erros que não tem muito, às vezes, o que fazer depois. Né? E o grande problema hoje também, né, e eu acho que sempre foi, a nossa mão de obra. Né? Só que o que me preocupa não é aquela mão de obra que está ali no braçal, né? É a formação da nossa equipe técnica. Tá? Eu venho de uma escola que é em Col, que era da época que a gente não tinha... Bom, computador na obra esquece. Você tinha lá uma secretária com a máquina de datilografia. Né? A nossa mesa era de madeirite com cadeado na gaveta. E a gente estava o dia inteiro na obra. A gente conhecia a obra. Né? Hoje não, hoje é tanta parte burocrática até que o engenheiro tem que fazer, né? E às vezes se não tem um Wi-Fi, uma internet boa, o estagiário nem quer ficar na obra, né? E a pessoa não conhece a obra, não vivencia, não põe o pé no barro. Né? Então, essa falta de fiscalização, tá, de acompanhamento, de saber realmente o que tem que fazer, um teste de arrancamento, que horas que tem que fazer, olha como é que está a temperatura, vai fazer alguma coisa na fachada, vai deixar para o dia seguinte, o pessoal não tem esse feeling. Né? E isso a gente acaba vendo. Eu tive até um caso que foi em Goiânia, que quando eu subi na cobertura para fazer a vistoria, eu desci e falei para a engenheira, pô, engraçado, vocês não colocam os olhais de aço na platibanda aí para depois aí fazer uma manutenção? Não colocamos. Eu falei, por que vocês não colocaram aqui? Ele falou, nós colocamos, Antonelli. Eu falei, não colocou. Coloquei. Eu falei, desci de lá agora. Ela falou, Antonelli, eu paguei o empreiteiro. Eu orientei ele que elevador pegar para subir. Eu falei, pô, vamos subir. Nossa. Aí subimos, ela falou, puxa, mas não tá. Eu falei, falei. Falei, estranho, eu vou ver. Aí no dia seguinte ela me falou que o engenheiro, o coordenador, né, que não usava bota, porque ele não andava na obra, sapato lá de couro alemão impecável, subiu e perguntou para o mestre, o que é isso? Ele falou, sei lá, arranca tudo. Cortaram tudo. Gente. Então, gente, é inacreditável. A gente reclama do braçal, mas se tivesse uma fiscalização, se a gente tivesse aí engenheiros, estagiários, técnico em edificações, focado em obra, com mínimo de conhecimento,
tá? E esse tipo de coisa ia minimizar muito. Então, Antonelli, o que eu ia te falar? Você não acha que essa desculpa da burocracia também é um pouco de muleta para as pessoas deixarem de fiscalizar como devem? Qual é o meu sonho um dia, né? Chegar e poder fazer, por exemplo, uma palestra numa construtora, porque o pessoal aboliu a apresentação de projeto. Não sei se você já deve ter vivido isso, obviamente, na Encol. O pessoal aboliu. O pessoal da obra recebe ali as plantas e vai executar, né? Mas o meu sonho é colocar numa apresentação minha de projeto é isso que você estava falando. Saber, ó, isso aqui é uma patologia que é consequência de uma má fiscalização nesse ponto aqui, ó. E criar esse senso de dono nas pessoas, sabe? Esse senso de preocupação mesmo. Porque, no meu ponto de vista, o pior tipo de profissional não é nem o que, sei lá, é fraco tecnicamente, porque isso você ensina, né? O problema é a pessoa que não é preocupada, que não coloca aquilo como se fosse dela, sabe? Não faz como se fosse para ela, né? E aí não se preocupa. Esse, para mim, é o pior tipo de profissional, porque essa preocupação você não consegue ensinar, né? O que a gente vê, por exemplo, tô com uma trinca aqui no reboco. Qual é a retração? Tudo bem. Por quê? Não curou direito, espessura, foi lá quando virou a massa, foi na hora de aplicar. Qual que é o real motivo disso, né? Então eles não sabem, né? Aí fala, mas pela minha experiência, pelo que eu já vi numa outra obra, pelo que um perito me falou, não, cada caso é um caso, né? E assim, essa investigação, se vê que eles não têm preocupação. E mesma coisa de projeto, a gente ouve muito falar, compatibilização de projeto. Eu até brinco, né? Eu falo, mas isso daí é que nem bacalhau. Você sabe que existe, mas você nunca viu a cara dele. Compatibilização é a mesma coisa. Eu falo, gente, vocês fizeram e saiu assim? Vocês colocaram lá os 2,30 da entrada de garagem, do piso à viga, esqueceram que é um portão? É basculante? Aí o 2,30 virou 1,70. Gente, falta vivência, falta tarimba, né? E realmente, essa fala aí de que a parte burocrática é um pouco de muleta, eu acho que é totalmente, tá? E vem um pouco também, para mim, do mestre de obra. Eu sou da época que o mestre começou como servente, né? Barbudo, cabelo branco, né? Bem troncudão, né? E hoje você tem mestre que fala, eu tenho formação no Senac. Senai, eu falo, mas formação para mestre? Formação de mestre no canteiro, né? Isso que eu quero enfatizar aqui é muito importante, porque nessa nova configuração do nosso trabalho dentro da M-Consult, o nosso diretor técnico, o engenheiro Márcio, que é especialista em estrutura, pode explicar um pouco melhor, é justamente essa mentalidade que a gente está trazendo, né? Ter dentro de um escritório de projetos profissionais que foram formados, né, dentro da execução faz total diferença na qualidade dos projetos que nós entregamos para os nossos contratantes, né, para quem nos contrata. São projetos pensados exatamente dessa forma, porque a gente já esteve do outro lado, a gente já pisou no barro, a gente sabe, a gente bate o olho e fala, isso que o escritório de arquitetura está pedindo vai dar problema, né? É uma análise muito profunda e, como você falou, cada projeto tem sua particularidade, não existe receita pronta do bolo. Cada bolo você vai ter que fazer ali a dosagem necessária para cada tipo de arquitetura, né? É muito importante enfatizar isso aqui mais uma vez e também enfatizar que
quando uma incorporadora e uma construtora, ela contratam um projeto, né, uma empresa especializada, primeira coisa, ela acredita que aquele escritório, aquele projeto, ela tem gabarito, ela tem conhecimento técnico para atender todas as normas vigentes, né, Antonelli? E a gente sabe que muitos coordenadores, e aí a gente entra num outro problema também, né? Que muitos coordenadores, gestores das construtoras incorporadoras, eles não conseguem fazer uma análise de compatibilização, porque, por exemplo, nós entregamos a nossa disciplina, que é a estrutura, e tem várias outras disciplinas complementares que precisam se falar. E aí, essa pessoa que é o gerente, o coordenador, ele tem que pegar todas essas informações e compatibilizar. E hoje as construtoras estão trabalhando, as incorporadoras, com um quadro de profissionais muito enxutos que só vira a página, não confronta. E vocês também oferecem esse trabalho, né? De acompanhar, olhar e falar, olha, isso aqui vai dar problema, né? Sim, a gente já sabe. Tem construtora que a gente, quando pega o folder de vendas, já fala, tá errado, vai dar problema, tem que mudar. Pum, mas a gente já soltou, vai dar problema. Tá? Playground, piscina, vai dar problema, tá errado, tá fora de norma. O brinquedo é bonito, mas tá fora de norma. Né? Então, assim, no folder a gente já vê. No projeto, a gente já tem as perguntas básicas. Fez isso, fez aquilo, deixa eu ver aqui o de hidráulica junto com estrutura, deixa eu ver o de hidráulica com impermeabilização. Né? Você já sabe, é clássico, você vê isso todo dia. Né? É bem quando você pega uma pessoa que ficou aí alguns anos na assistência técnica e você dá uma obra para ela trocar. A pegada é outra. Né? Você vai ver que aquela obra lá, se deixarem o cara trabalhar direitinho, o custo da assistência técnica dela vai ser bem reduzido. Por quê? Porque ele já sabe aonde que costuma dar problema. E, Antonelli, agora retomando lá no começo do nosso bate-papo, da nossa conversa, em qual momento da vistoria, você é um profissional extremamente gabaritado, mas em qual momento você fala, agora eu preciso de um especialista? Como você deu o exemplo lá das instalações hidráulicas no começo. Em qual momento você sente, durante o seu trabalho, o meu limite técnico chegou até aqui, agora eu preciso acionar, a partir daí, né, com base nos vistos ocultos e tudo mais, um especialista? Ou até aparente mesmo, não sei. Depende aí o nível de vistoria que você vai fazer. Né? Ou, às vezes, aí um caso específico. É muito comum a gente se reportar a profissionais especialistas. Né? É o que eu falo, perito ele é bem um clínico geral, mas às vezes você tem que ir num cara especialista em coração, em pulmão, né? Então, cada macaco no seu galho. Então, por exemplo, às vezes você é chamado para fazer o recebimento de um empreendimento e a pessoa quer o comissionamento no sistema de exaustão. Aí tem que ser um especialista. Tá? Ou às vezes tem um sinistro que fala, apareceu aqui umas trincas, assim, eu tô vendo que aí tem uma viga aí que está meio flambada. Pô, pera aí, que eu sou muito sincero nisso, porque a gente tem o nome a zelar. Eu já falo, não tenho know-how para isso daí. Prefiro de especialista. E dependendo do caso, eu falo, olha, o especialista aqui é o cara que vai ter que decidir. Eu só pegaria o que ele falasse e colocava no meu papel. Então, você já pode contratar direto. Eu vou ser um mero coadjuvante aqui. Tá? Então, assim, em casos de solo, estrutura, dependendo do que for elétrica, equipamentos, aí, um elevador, um sistema de exaustão, aí tem que ser um especialista. E para quem não sabe, né, claro, o Antonelli, ele é um parceiro da M Consult Engenharia. Atuamos em parceria como especialistas em estrutura, em algumas demandas, né, Antonelli? E é muito interessante que no vídeo anterior, lá quando eu falei sobre, né, o que fazemos e o porquê fazemos,
enfatizei bastante as questões patológicas estruturais, né? E muitas dessas demandas, né, que nós recebemos foi através de perícias do próprio Antonelli, né? E aí eu acho que agora é legal a gente ter um bate-papo para provar para vocês que, de fato, realmente as nossas demandas nos últimos anos, elas foram consideráveis em relação a problemas patológicos, né? Antonelli, estrutural aí, conta pro pessoal quais são as pérolas dos últimos anos. Estrutural aí que a gente costuma ver bastante, que não precisa nem de especialista, aquelas bicheiras, cobrimento incorreto de armação. Cheguei a pegar casos, você costuma ver muito em alvenaria estrutural, nas áreas de grout, né? Então, tivemos aí um caso, foi no Rio de Janeiro, condomínio grande, que a orientação foi o seguinte: na sacada é feita a alvenaria e a última fiada é armada e grauteada. Falei, perfeito, está em projeto. E quando eu passei em uma, eu vi um vão entre os blocos. Falei, opa, peraí, se é armada e grauteada, não tem que ter vão. Traz alguém com uma marreta e talhadeira, vamos aí quebrar, fazer uma prospecção, que eu quero ver qual que foi o problema. Aí o problema é que não tinha grout. Tava lá, saco de cimento amassado. Falei, vamos quebrar outra. Começou. Uma tinha, duas não tinha. Aí, como nós vimos que o problema era grout, falei, peraí, vamos pegar aí uns apartamentos aleatórios, pegamos o projeto, vamos quebrar aí o que é grout. Resumindo, foram 3 meses para recompor 35% do grout que não tinha sido colocado nos edifícios. Nossa. Então, essa parte de grout, isso a gente sempre achou problema, né? Até teve um outro caso que nós fomos contratados para mostrar que a obra estava suja, que o pessoal não estava dando a importância para a limpeza e a parte de segurança do trabalho. E aí estavam falando, ó, eles não estão tirando o araminho do grout, está oxidando, vai dar problema no gesso. Aí eu peguei o projeto, comecei a olhar e falei, ó, peraí, mas essa parede tinha que ter 5 pontos, eu estou vendo 2. Aí também, mesma coisa. Vamos quebrar, não tinha grout, sendo que a construtora tinha um controle desde o funcionário que fez aí os pontos de grout até encarregado, mestre, engenheiro, todo mundo validando. Tinha uma FVS assinada por todo mundo e não estava grauteado. Na hora do almoço não tinha sido grauteado. Tá? Esses problemas de grout e alvenaria estrutural acho que são talvez os piores, os principais problemas desse sistema, né? Porque é difícil controlar, né? E a correria das construtoras hoje procurando prazo, e obra de alvenaria estrutural normalmente a gente não relaciona a prazo, nós da M-Consult não relacionamos a prazo, a gente relaciona essencialmente a custo, né? Então é o principal problema. O pessoal lá de obra, os operários estão na correria e esquece de grautear um ponto, esquece de colocar a janela lá, não faz, e aí você só vai descobrir quando o Antonelli é contratado para ver o problema. E tem os problemas aí, os triviais, que são as trincas, recalque, pegamos já casos até de dimensionamento, mas nesses casos a gente sempre reporta aí profissionais aí como o Márcio, especialista, porque, como eu te falei, a gente vai até um certo ponto. Se eu não me sinto confortável, eu prefiro declinar do trabalho do que... A gente já viu juntos aí diversas patologias de recebimento, né, o que aparece no momento do recebimento. Então você tem aí retração hidráulica de lajes de estacionamento, que é bem comum. Na verdade, todas as lajes acabam tendo fissuração por retração, mas nas lajes dos andares de apartamento você não vê porque o pessoal acaba cobrindo com outro revestimento. Mas nas lajes de subsolo, você tá com as lajes aparentes ali, você vê problema de mau posicionamento ou mau dimensionamento de junta de dilatação.
você fica tendo choque entre as juntas, degrada toda a junta de dilatação. E o que eu queria te perguntar, Antonelli, também nesse ponto, é se você é chamado por condomínios para fazer laudos de constatação após alguns anos daquele condomínio. Porque a gente já foi chamado por condomínios para resolver problemas. Eu queria dividir um pouco com você aqui, ver também o que você tem de pool aí, de cases, do que está sendo mais comum ultimamente. Do lado de KDM Consult, a gente tem recebido muita solicitação, que é sempre uma falha na impermeabilização, uma oxidação precoce, aí fica todo aquele aço por baixo lá exposto, porque expurgou o concreto, né? Isso é o que a gente mais tem visto, mas você tem feito algum trabalho desse gênero, cara? Sim, na verdade, que nem eu já falei a vocês, quando a gente é chamado num condomínio aí com um certo tempo, né, e principalmente quando já expirou qualquer tipo de garantia, né, nesses casos, eu sempre estou me valendo de um profissional. Então, esse caso é muito comum, né? A armadura oxidou, expandiu, cobrimento sai, tudo oxidado, né? Aí falam, e aí, vamos recuperar? Eu falei, vamos aí, primeiro aí fazer uma prospecção, porque aqui saiu, de repente, para cima tem o mesmo problema, ainda não se manifestou, tá? Mas pode ser que se manifeste. E, às vezes tem lá um pedacinho lá de vergalhão, ó, tá exposto. Eu falo, gente, aqui tá exposto. Mas, de repente, aqui, ó, o cobrimento todo já está comprometido. Então, não adianta tratar pontual, né? E outra, como que vai tratar? Como é que vai fazer? Por mais aí que muitos profissionais se valham aí a gente chama aí de receita de bolo aí que já vem pronta, né? Eu falo, gente, especialista. O termo bonito para isso é benchmarking de mercado. Essa é boa, vivendo e aprendendo. Então, eu particularmente, eu falo, gente, mas o seu Zé ali, que presta manutenção, ele fez o condomínio do lado, conta em risco de vocês. Eu só vou validar se tiver um especialista do meu lado. Eu não vou colocar qualquer coisa aí de Google, de fabricante de material que fala como tem que fazer. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Fique aqui com a gente, são 4 vídeos, tá? Em relação ao tema que a gente trouxe aí, nosso convidado especial para o nosso quadro aí, falando de construção. Agora, se você quer acompanhar, você vai precisar assistir os 4 vídeos, tá? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso canal.